Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. No presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Estamos falando sobre fé na política, e entendo política como cuidar da cidade, e fé. Apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, que é o livro A República de Platão, em que Sócrates explica que a fé é uma das etapas do conhecimento. Você tem a suposição e a fé como opinião, e você tem o entendimento e a ciência como inteligência. Para ele, a opinião é uma certeza temporária, né? E inteligência é uma certeza mais duradoura, porque a opinião está relacionada com a aparência das coisas e a inteligência está relacionada com a essência das coisas. Então, fé é você transitar da aparência das coisas para a essência das coisas. É você transitar do visível para o invisível. E o que a gente mais está vendo, né, no Brasil atualmente é essa efervescência, né, do impeachment. Né? Então, o Congresso e vários manifestantes questionando a legitimidade da presidente Dilma Rousseff continuar como mandatária, né, da nação, né? E assim, é o que a gente vê também uma grande incoerência, porque na linha sucessória, né, nós temos o vice-presidente que também está sendo apontado, né, em casos de corrupção, né? A gente vê o presidente da Câmara sendo apontado em casos de corrupção, o presidente do Senado apontado em casos de corrupção. Então são pessoas também que questionam a legitimidade da presidente permanecer, né, como mandatária, mas eles também não têm, né, nenhuma legitimidade, né, por enquanto, para sucedê-la, né, no caso de que ela seja destituída, né. Então a gente vê aí um jogo raso, né, uma mesquinharia, né, por parte dos nossos representantes, né, e a gente precisa questionar se a gente, né, fez por merecer tamanha falta de representatividade ou não, né. E aí a gente precisa, né, ver o clima que são as coisas, né. A gente é mal informado, né, sobre tudo, né. Uma porque nós temos o nosso comodismo e outra porque existe aí uma ação deliberada, né, de não oferecer informação, né, pra gente, né. E a gente vê que muitas vezes não sei se por incompetência ou má fé, né, a gente acaba sujeito a essa falta de informação, né, pela própria academia, né. E assim, e a gente vê, por exemplo, né, com essa confusão, né, de manifestantes, né, a favor ou contra, né, o impeachment, né, a gente vê que as escolas estão tendo, né, reflexos desses conflitos, né. É claro que os estudantes, né, os adolescentes e as crianças, elas são influenciadas por suas próprias famílias, né, e elas vão expressar, né, os valores dessas famílias, né, e é onde todo mundo se encontra, né, e o pior de tudo, onde todo mundo é confinado, né, assim, num período de imaturidade, é no colégio, né, é nas escolas, né. Então, assim, as crianças já estão lá confinadas contra a própria vontade, né, assim, é um ambiente, uma panela de pressão, né, por natureza, né. E ali, assim, as divergências vão se manifestar e, assim, e ninguém está preparado para conter, né,
essa ebulição toda, né? Assim, nem na sociedade, né? E muito menos, né? Entre quatro paredes aí de uma sala de aula ou de um pátio, né? Mas o que acontece é que, assim, um episódio muito recente foi uma professora de um colégio jesuíta, né? De Curitiba. E aí é interessante porque Curitiba é o foco, né? É o centro das atenções, porque a Justiça Federal do Paraná, que está cuidando, né, da Operação Lava Jato, né? E, assim, poxa, né? E é um protagonismo da cidade, acaba sendo uma questão de não só expõe a cidade, né? Mas gera prestígio, autoestima, né? Porque a cidade está tendo, né, um destaque de proporções históricas, né, no combate à corrupção, né? E o paranaense é uma população, né, assim, bastante envolvida, dedicada, né, e esclarecida, né? E assim, e lá, né, houve um grupo que se manifestou de uma maneira bastante organizada, né, se vestindo preto, né? Então, um grupo de estudantes foi de preto, representando aí um luto, né, à democracia, acho que, né, aos valores, né, de, de dignidade, né, que o Brasil, né, desfalece, né, nesse momento, né. Claro, né, contra o governo federal, né, contra o PT e tal. E assim, e as crianças de preto. E aí uma professora do nono ano, né, e ela acaba se manifestando nas redes sociais, que também é um barril de pólvora, né, que é exposta a todo mundo, né. Ela diz que ela tem medo, né, da história se repetir, porque ela colocou uma foto desastrosa das crianças de preto do fascismo italiano, né. E assim, puxa vida, né, criou né, a indignação, né, a revolta dos pais desses alunos, né. E claro que, com o seu dever de pais, estão defendendo, né, a imagem dos seus filhos, né. E a professora, né, muito descuidada, usa uma frase de Marx, né, dizendo que a história se repete, né, primeiramente como tragédia e depois como farsa, né. Bom, assim, olha a combinação das coisas, né? Marx já é, assim, é uma referência do universo comunista, né? Que está associado com o PT, né? Se a professora queria ou não queria defender o governo federal, né? A Dilma, né? Ela não tinha escapatória, porque ela usou um autor que é o fundamento da ideologia que as crianças estavam contestando, que essas famílias estavam contestando, né? Então, assim, e aí o rebuliço todo, né? A maneira jesuíta de resolver as coisas, né? A maneira católica foi, né, demitir a professora, né? E assim, e também assim, né? Não não assumindo, né, a preferência pela demissão, né, aquela diálogo, olha, perdemos uma oportunidade e tal, não sei o que, era uma boa professora, né, a gente queria fortalecer o diálogo, mas aí, né, né, o ambiente ficou ruim e ela mesma pediu demissão, né. Bom, se você pergunta para a professora se ela gostaria de permanecer no colégio com um emprego, né, no momento de crise, é claro que ela gostaria de permanecer no colégio no momento de crise, né? E aí a questão não é de que, né, claro, se as famílias se sentiram desconfortáveis com o posicionamento descuidado da professora, né, é um direito da família, né, porque é um colégio particular, né, a família não é cliente, não paga uma alta mensalidade para manter os filhos lá, para ter uma boa formação, né? E assim, e as famílias não podem estar preocupadas se os seus filhos estão
sim, recebendo uma doutrinação de uma ideologia que as famílias discordam. Assim. E tem mais, né? Assim, uma coisa totalmente incoerente, né? Esse descuidado, esse descuido da professora, né? Não é só dela, né? Esse descuido é... Não que ela não deva defender as suas ideias. Claro que ela deva defender as suas ideias. Mas será que ela tem clareza das suas ideias, né? Porque primeiro que é o seguinte, né? A história não se repete, né? Se marxismo é considerado dialética, né? E se um dos mais antigos autores da dialética é o Heráclito, e ele mesmo diz que nenhum homem atravessa o mesmo rio duas vezes, né? Essa é a grande máxima da dialética, né? Porque na segunda vez que ele for atravessar o rio, as águas que vai entrar em contato com ele não são as mesmas águas, né? Porque as águas anteriores já fluíram, né? E nem ele é o mesmo homem, porque, assim, né, passe o pouco tempo que passar, né, as suas experiências já alteram a sua essência, né? Embora a sua aparência seja a mesma, né, a sua essência já mudou porque ele adquiriu, né, outras experiências, né? O rio, embora mantenha a mesma aparência, né, a essência do rio já é diferente, né? Então, assim, essa é assim, o núcleo da dialética, né? Você tem uma aparência assim, e a essência alterou, está sempre, né, em constante alteração, embora, né, a aparência seja de que não mudou, né? E é um exercício filosófico, né? Então, assim, se se a base do marxismo é a dialética e a dialética ela parte desses princípios, né? Então, assim, o próprio Marx já é equivocado em dizer que a história se repete, né? E assim, as pessoas repetirem esse equívoco do Marx, né, é mais equivocado ainda, né? Por quê? Porque as pessoas elas acabam devotando Marx, né? E acabam adotando o marxismo, né? E acabam não fazendo o essencial, que é usar a dialética, né? E através da dialética ter as suas próprias conclusões, né? As suas próprias opiniões, né? Então, assim, assume a alienação, né? E não foge da alienação, né? Então, assim, é muito complicado, né? Porque jamais se poderia repetir isso, né? É um absurdo Marx pronunciar isso, né? Embora que ele faça aí uma diferença qualitativa, né? A história se repete, né? Então ela acontece a primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. Se o fascismo já aconteceu na Itália, né? E ela deduziu que as crianças eram fascistas não só pela roupa preta, né? Mas porque é corrente aí que quem é contra a Dilma é fascista, né? Então, assim, porque é de uma direita retrógrada, intransigente, assim, tá atribuindo um valor de farsa, né? De farsante, né? Para as crianças, principalmente para as crianças que não têm consciência daquilo que está fazendo, né? Elas estão experimentando o mundo, assim, para elas é tudo novidade, né? E tá mexendo com a família, né? Uma família de farsantes, né? Então, isso aí muito complicado, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que isso tudo cria um acirramento, né, das opiniões contrárias e cria uma aversão a Marx, né? Que coisa que é prejudicial, né? Porque você deixa de fazer o que o Evangelho diz, né? Venha e veja, né? Porque o melhor de Marx, né, pode não ser de Marx, né? A dialética, né? Você tem Hegel, né? Que divulgou no século XIX. Você tem o próprio Heráclito, 500 anos antes de Cristo, né? Já fazendo esse exercício de observação, né? Então leia Marx, porque o melhor de Marx não é de Marx, né? É um patrimônio da história da humanidade, né? E a história não se repete, né? Quero esclarecer para todos vocês. A gente continua falando com respeito à doçura, né? Sobre os acontecimentos do Brasil, né? Porque é do Pai, né? O universo,
o dinamismo, é mais elevada a honra, né? Assim seja pelo bem do nosso querido Brasil.